Quando Plutão entra em Aquário, é o dia D do resto de nossas vidas. Sem brincadeira, gente. Sem brincadeira. Essa é a grande transformação que a gente vem esperando há muito tempo. A gente está vivendo o linear de uma nova era, de uma nova realidade, de uma nova forma do ser humano habitar aqui. Pode ser que a gente esteja finalmente vivendo aquele sonho da época do filme Hair. Plutão tem essa força de transformar a nossa realidade. E a gente pode mirar um planeta regenerado, onde as máquinas trabalhem a favor do ser humano, trabalhem por nós. A igualdade finalmente seja real. O ser humano dedique seu tempo a criar, a aprender, a cuidar da Terra. Esse é um potencial real para essa entrada de Plutão em Aquário. Paz e amor. É possível. Mas se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, se a gente olhar para tudo que a gente vem vivendo de trânsitos, de tensão, de conflito, se a gente olhar para como é a distribuição, como é a igualdade hoje, sinceramente, vocês acham que nós estamos preparados, que a gente pode aproveitar essa chance? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre tudo que Plutão entrando em Aquário pode afetar na nossa vida. Talvez seja algum dos vídeos mais importantes que eu fiz aqui para o canal. Eu fiz um roteiro e eu demorei horas, na verdade foram dias fazendo, porque cada vez que eu achava que estava pronto, que eu queria trazer esse vídeo antes, eu pensava, via alguma coisa que estava acontecendo na televisão e falava, meu Deus, isso está relacionado, vamos lá. E então foi um trabalho que foi sendo feito e refeito. Então senta, pega aí seus, né, como você quiser anotar, entendeu? Que vai ter bastante coisa que a gente precisa saber para a gente poder estar apto a criar essa sociedade que a gente tem a oportunidade de criar agora. Olá, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse vídeo é aquele vídeo que vocês pediram, mas que eu não sei se vocês estão prontos e prontas para ouvir. E antes que eu comece a falar sobre Plutão em Aquário, eu quero trazer um recado rapidinho. Você que estava esperando a agenda de mesa radiônica na lista de espera, já pode entrar em contato comigo, porque do dia 1 ao dia 15 de dezembro eu vou entregar as mesas. Então, tem uma agenda de 15 dias para o combo de mesa radiônica para o próximo ano. O combo é feito uma mesa de limpeza energética, espiritual, tudo aquilo que tem que sair. Sabe quando a gente precisa zerar para começar um ano zerado? Então, desse ano que passou? Então, uma mesa é um faxinão e a segunda mesa é uma mesa de abertura de caminhos para o próximo ano, para você entrar no próximo ano vibrando alto, ressoando alto, com os caminhos abertos. Então, se você se interessar, são poucas vagas, porque já tem uma lista de espera, mas aqui na descrição desse vídeo você pode encontrar meu WhatsApp, corre lá e fala comigo, ok? Hoje a gente vai falar do trânsito mais impactante do nosso tempo. Esse trânsito ele vai durar 20 anos, mas são 20 anos que podem impactar os próximos 200 anos da nossa vida. E vocês vão entender por quê conforme vocês forem vendo esse vídeo. Imagina um portal para uma nova era. A gente pronto para mergulhar nessa nova era, na quinta dimensão, na era de Aquário. Só que a gente não tem noção do preço para atravessar esse portão. A humanidade precisa caminhar junto. E fica difícil quando uns pensam só em si. Então, esse Plutão que faz esse portal se abrir para a gente, que é de fato empolgante, ele traz um preço bem alto, que são crises, caos. Esse mundo velho que a gente vive precisa morrer, e é isso que Plutão faz. Quando Plutão entra em Aquário, ele vai trazer promessa de revolução, mas também todo o peso e as consequências do que a gente veio fazendo. Plutão, ele nunca vem passar um pano, sabe? Assim, vou dar uma passagem de pano. Não, ele vem para escancarar, botar para fora todas as feridas dessa sociedade corrompida. Ele vem mostrar as nossas próprias sombras e ele vem destruir aquilo que é velho para abrir espaço para algo que é completamente novo.
Mas aí a gente se pergunta como é que a gente pode descobrir o que é esse novo. A gente não tem dados concretos, olha que doido isso, astrologicamente falando, sobre esse trânsito. Por quê? Porque não tem ninguém vivo daquela época. A última vez que Plutão entrou em Aquário foi no século XVIII. Então, a gente só pode tentar entender o que vai acontecer a partir do momento em que a gente olha para o passado, o que aconteceu naquela época e aí a gente consegue fazer um paralelo com o que a gente está vivendo e o que pode acontecer. Então, esse vídeo eu fui fazendo esses paralelos, então a gente vai começar por olhar para trás. São tantas coisas que eu tive que dar uma cortada para caber, para não ficar chato, para não ser uma aula de história. Mas só para vocês terem uma ideia, o século XVIII é o século conhecido como o século das luzes. E é isso que o Plutão deixou para a gente. E se o século XVIII é realmente um indício do que a gente vai enfrentar, então se prepara, porque é um ciclo de revolução, de descoberta, de crise profunda para redefinir a humanidade. E a questão é: será que a gente está preparado para lidar com tudo isso? Com o impacto disso? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu no século XVIII para a gente poder entender. A última vez que Plutão esteve em Aquário, o mundo estava como um barril de pólvora, prestes a explodir. Ele era mais ou menos como hoje: revolução, guerra, fome. E aí as mudanças, elas foram tão radicais que a humanidade foi transformada para sempre a partir desse momento. Como naquela época a gente também está vivendo essas tensões, a desigualdade lá naquela época era gritante. Os governos, eles eram talvez ainda mais opressivos que os que a gente tem. A ciência, ela estava começando a questionar tudo aquilo que era tido como verdade. Por quê? Porque é a época do iluminismo, e então naquela época as cabeças começaram a pensar um mundo diferente. E aí então a ciência começou a aparecer e questionar o que antes só a igreja dava a resposta. Começa a perceber a diferença. Imagina, você consegue imaginar um mundo onde não tivesse ciência, onde a gente. Por que tal coisa acontece? Ah, é porque Deus quer. A vida era assim. A gente não tinha como questionar naquela época. Tudo que a ciência começava a questionar, que antes era tido como verdade, foi começando a se espalhar. Não só a questão da ciência, como aquilo que o iluminismo pregava era liberdade, igualdade e fraternidade. No mundo em que a desigualdade social era tão grande quanto o nosso é hoje. Entende onde a gente está? A gente está no mesmo ponto. Então, a Revolução Francesa acabou sendo o símbolo máximo do trânsito. Quando o povo francês, então, gritou liberdade, igualdade e fraternidade, não foi só a França que mudou. A Revolução Francesa acabou inspirando outros movimentos que foram acontecendo ao redor do mundo, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Haitiana, e essa revolução haitiana foi um marco contra a luta da escravidão. Liberdade, igualdade, fraternidade eram um lema, mas o preço foi alto. Milhares, gente, milhares de vidas perdidas, caos social, o fim de uma era. Plutão veio e falou: vamos espalhar o caos. Isso precisa acabar, isso precisa morrer. Se a gente pudesse ouvir a voz de Plutão, ele estaria lá no meio daquele caos, gritando: cortem as cabeças! Cortem as cabeças! E no caso da França, isso foi até que literal. Cabeças rolaram para que a humanidade pudesse sair daquilo. O povo estava muito cansado naquela época. Que engraçado, né? Nosso povo está bem. A gente não está cansado também? Naquela época, o povo estava tão cansado. A desigualdade era tão grande que só uma revolução no nível de derrubar tudo que está ali estruturado para começar de novo. E foi isso que eles fizeram, cortando as cabeças, derrubando a monarquia
e acabando com a porra toda. A Revolução Industrial aconteceu junto com isso. E então, olha só, enquanto um lado, um povo, estava lutando para acabar com a desigualdade, um povo cansado, um povo que estava desesperado já, desesperançado. Do outro lado, os outros estavam inventando máquinas que iam mudar completamente o trabalho. Então, Plutão, ele faz isso. Ele, ao mesmo tempo em que ele destrói, ele cria. E se você olhar para hoje, a gente está vivendo a mesma coisa. Um povo cansado, muita desigualdade, pessoas que têm riquezas absurdas e pessoas passando fome, pessoas miseráveis. E ao mesmo tempo a gente está vendo a ciência dar um avanço, a tecnologia avançar. Então, isso tudo está acontecendo aqui e agora. Também durante aquele período de tensão, de caos, de guerra, de revolução, a Carta dos Direitos Humanos e do Cidadão foi criada. Esse é um documento que até hoje ele é base para as nossas leis de direitos humanos no mundo todo. Então, esse, por exemplo, é um legado de Plutão. E quando a gente pensa nos legados, nas coisas que aconteceram, a gente também começa a pensar como é que isso afeta a gente hoje. Na época, a ciência começou a investigar e se sobrepor aos dogmas religiosos. Os pensadores iluministas começaram a explicar o mundo com a lógica e experimentos. E o poder que antes era concentrado somente na igreja e na nobreza começou a cair, começou a ruir. Lavoisier revolucionou a química, inventou vacinas, que também foi o que explodiu as vacinas, assim garantindo mais saúde para o povo, um coletivo, porque a gente está falando de coletivo. A Revolução Industrial transformou completamente a sociedade. E ali, naquele momento, foi o início de um mundo tecnológico, conectado. Naquela época foi quando o homem aprendeu a voar com aqueles primeiros, como é que chama aqueles negócios que fica flutuando, zeppelins da vida. Então, imagina que antes dessa entrada em Plutão, o mundo estava um caos como está hoje. Né? Plutão, antes de entrar em Aquário naquela época, também passou por Capricórnio, questionando tudo. Né? O dinheiro para onde vai, o que é meu, as minhas posses. E aí, antes, então, era um mundo que era totalmente dominado por dogmas religiosos. A gente não podia questionar nada. Plutão chegou e disse: Ó, vamos iluminar essa sombra. E o resultado disso, a ciência começou a ganhar espaço. E a gente descobriu que dava para entender o mundo sem precisar das explicações mágicas. E isso dá uma virada de chave em termos de o ser humano ficando mais inteligente. Porque a partir do momento em que você se torna questionador, você consegue ficar mais inteligente. Entende isso? Então, tudo foi uma coisa que foi desencadeando para que a gente possa ter uma diferença, para que o mundo pudesse mudar, como mudou. Dessa época para cá, o mundo mudou completamente. Então, o século das luzes, como ficou conhecido, o século onde Plutão entrou em Aquário, destruiu, mas também iluminou. Derrubou o poder religioso, deu espaço para a ciência, abrindo caminho então para novas ideias e novas formas. Para vocês terem uma ideia, ele pegou o que estava na mão de poucos, ou seja, o clero, a monarquia e a aristocracia, e deu para a mão do povo. Claro que a gente teve o reino do terror também, porque o povo oprimido, quando entra, não quer perder o poder, porque o poder corrompe, né? Mas ele fez isso. Em resumo, o poder que estava na mão da igreja também saiu, porque naquela época a igreja separou, foi separada finalmente do Estado. E hoje a gente está vivendo o quê? A igreja também no meio da política, tentando voltar para aquele estado que ela tinha antes. Igreja, estou falando de todas, né, que manipulam a massa através das suas crenças. Todas. E para vocês terem uma ideia do tamanho que isso foi quando a gente descobriu um novo planeta. Urano foi descoberto durante o trânsito de Plutão em Aquário. A gente mudou o nosso sistema solar, a gente descobriu um novo planeta. Isso não é pouca coisa para aquela época. Tiveram muitas revoluções, muitas. Eu poderia ficar aqui falando muita coisa, mas assim, para vocês terem uma ideia, até
o desenho da Terra mudou, porque tinham impérios que se dissolveram, conglomerados, né? Uniões que se partiram, outras se uniram, mudou tudo, gente, mudou tudo, absolutamente tudo. É uma época que a gente não tem a menor noção de como era. E hoje a gente está aqui, no mesmo momento, nesse linear. Então, agora que vocês têm uma ideia do abismo que a gente está pronto a pular, então eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar pelos próximos 20 anos. Lembrando que o que acontece daqui para frente vai impactar muito. E ainda a gente está vivendo legados e coisas que ainda não foram tratadas que começaram lá atrás. Teve todo um ciclo e a gente ainda tem coisa para mexer sobre aquilo que começou lá atrás, principalmente a questão da desigualdade, da liberdade, da fraternidade, da empatia. Então, para a gente falar sobre o que está acontecendo para ir para frente, eu tenho que falar sobre Plutão em Capricórnio, que é onde ele está indo para Aquário. Então, Plutão em Capricórnio, ele preparou esse terreno para que houvesse essa transição. Durante esse trânsito, as grandes instituições, como governos, corporações, tudo isso foi passando por mudanças muito profundas, muitas quebraram, muitas faliram. A crise financeira, por exemplo, de 2008 foi um reflexo direto de Plutão em Capricórnio, que botou para fora uma série de falhas no sistema econômico global. E essa época a gente viu toda a bagunça financeira, expansão de crédito, bolha imobiliária estourando. Qual foi o resultado disso? Uma catástrofe econômica que impactou milhões de vidas, deixando milhões de pessoas com dificuldade financeira. Muitos ricos perderam as suas coisas também, então deu uma bagunçada. A gente também viu um aumento, e eu estou falando de todo o trânsito, tá? Nas tensões políticas, a gente viu as questões sociais ganhando força, ganhando voz. É só lembrar nos anos 80 como era, não precisa ir muito longe para o que é hoje. Isso tudo é fruto de Plutão atuando ali em Capricórnio para. Porque como é que a gente pode chegar na era de Aquário, onde igualdade, liberdade e fraternidade é possível, se a gente tem esse abismo de sociedade? E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando também de direitos. Uma sociedade onde a desigualdade ela não é só financeira. Entende? Então a gente veio enxergando esse movimento e a voz e a sociedade e as minorias e os excluídos pelo status foram começando a se revolucionar, a se movimentar. Então a gente vê esse movimento acontecendo, as vozes se unindo. A gente está vendo isso acontecendo e isso é resultado desse Plutão em Capricórnio, que veio expor ainda mais essa desigualdade, o preconceito de todos os tipos, tudo isso a humanidade está tendo que lidar. Não dá mais para jogar para baixo do tapete. Plutão não deixa mais isso acontecer. E então a humanidade se junta. Quando a gente enxerga, a gente se junta. Por isso que a gente fica sendo massa de manobra, para a gente não enxergar, porque quando o ser humano enxerga, ele se junta. O ser humano ele consegue revolucionar. Você consegue também. A gente precisa enxergar. Aí a gente está vendo o quê? Além disso, além de problemas na política, problemas sociais, tudo gritando, a gente está vivendo o quê? Uma crise climática que foi se intensificando. A gente teve agora, nos últimos suspiros de Plutão em Capricórnio, a gente teve incêndio florestal, a gente ficou com o céu laranja, a gente não conseguia respirar. Então a gente está falando de furacão, a gente está falando de onda de calor, a gente está falando de chuva desproporcional, alagou o deserto, gente. Então o mundo climático está de ponta cabeça também. E isso não é um acidente, isso é o resultado de como a gente está lidando com o nosso planeta. Plutão, ele mostra para a gente aonde a gente está precisando
destruir e começar de novo. E a gente viu a tentativa desesperada de retomar o controle pelo meio do autoritarismo. Então, em vários lugares do mundo, parece que essa busca de autoritarismo, manter o status, porque na minha época era melhor, isso aconteceu no mundo inteiro, como um último suspiro mesmo, antes da mudança que vai chegar. Através das crises climáticas, Plutão também expôs o nosso total descaso com a Terra. E que é um caminho que a gente tem que mudar, que a gente não vai conseguir continuar nesse tempo. A Terra vai continuar aí, mas a gente não sobrevive se a gente não mudar. Com Plutão entrando em Aquário, a gente vai entrar num processo de reconstrução de um novo sistema. Mas será que a gente consegue realmente aprender com o erro do passado? Será que a gente vai usar essa energia para ampliar ainda mais a divisão, intensificar ainda mais as crises? Então, agora que a gente falou do passado, a gente falou do legado de Plutão em Capricórnio, que está deixando para a gente, e agora então a gente vai falar da entrada triunfal de Plutão em Aquário. Então vamos lá. Se a Revolução Francesa foi o epicentro de uma transformação que derrubou uma monarquia, inaugurou a Declaração dos Direitos Humanos e Cidadão, estabelecendo ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, esses ideais ainda hoje não tão longe, né, de ser o ideal, mas eles estão servindo como fundamento para um novo sistema social. E é isso que Plutão, em sua força regenerativa, está vindo para configurar. Então, o ingresso de Plutão em Aquário representa uma nova revolução. E o que estamos vendo hoje, por exemplo, a luta por igualdade racial, de gênero, pelos direitos humanos, isso tudo é apenas o início de uma contestação ainda maior que vai ir contra as velhas estruturas de poder e hierarquia. Se você acha que a gente está apenas observando um processo de mudança, pensa de novo. Plutão não vem para fazer ajuste sutil, ele vem para destruir aquilo que não serve mais, para dar espaço para algo novo. Muitas vezes isso acontece de maneira caótica e dolorosa. A gente, se vocês estão vendo os vídeos passados aqui do canal, vocês vão ver que os trânsitos de Plutão com Marte, com isso, a gente está vivendo tensão, tensão, tensão. E então, essas tensões sociais que a gente está vendo agora, isso vai aumentar muito mais, porque a gente tem muito que lutar por direitos civis. Também a gente está vendo uma polarização política, mais lutas ideológicas, e isso tudo é só um prenúncio do que está para vir. Com essa crescente tensão e todas essas guerras que a gente está vivendo, ainda hoje a gente está vivendo guerras santas, que na verdade não são, mas que tem esse nome. Agora, com Plutão em Aquário, até a forma da guerra vai ser reformulada. A gente precisa falar sobre algumas coisas pesadas e sérias. A Era das Guerras Santas, por exemplo, como a gente conhece e continua vendo, ela vai dar lugar a um novo tipo de conflito. Por exemplo, uma guerra fria, digital, ideológica. Pode ser também que a gente comece a ver uma guerra espacial. E isso não é uma coisa absurda. Por quê? Porque a gente já está com planos, já está sendo feito, já está trabalhando para colonizar outros planetas. Então, esse trânsito de Plutão também pode acelerar o fim dos conflitos religiosos e históricos e abrir espaço para outro tipo de guerra. Disputas por controle, por exemplo, dos recursos tecnológicos, controle de informação, até mesmo quem domina a porra toda, né? Tipo, quem domina o espaço. A gente já está começando a ver esse tipo de guerra na forma, por exemplo, de manipulação de dados, ataque cibernético, essa corrida desenfreada por inovação tecnológica. As velhas formas de guerra podem, então, dar lugar a outros tipos de modelos de enfrentamento mais sutis, vamos dizer assim, mas também devastador igualmente. Então, a gente está continuando lutando por poder, a humanidade continua a quer o poder. Só que agora o poder territorial talvez não seja tão interessante quanto o poder dos dados, da massa, o poder da tecnologia, o poder para colonizar outros lugares. Existe sim também uma possibilidade real de guerra no espaço. Isso não é mais ficção científica, pensa.
tipo, quando você nasceu, eu não preciso falar de 200 anos atrás, quando você nasceu, era ficção científica uma guerra no espaço. Mas por que não, se estamos colonizando? Quem está colonizando? Isso vai ser bom para todo mundo ou para um bando elite? E os outros países, os outros governos vão querer ficar para trás quando descobrir que tem mineração, que dá para pegar um asteroide todo de diamante e trazer para cá? Percebe aonde a gente está indo? Coisa que absurdamente era ficção científica. A gente está aqui, ó, no linear disso. E aí, talvez, as brigas aqui da Terra fiquem em segundo plano e a coisa comece a correr lá em cima, porque a gente já desgastou tanto o nosso planeta que a gente precisa de recurso de fora. Olha isso. Então, quando a gente está falando dessas tensões, a gente também pode encarar transformações positivas que Plutão e Aquário pode trazer. Então, a tecnologia, hoje, ela não para de avançar. E se a gente colonizar o espaço, a gente está pronto para isso? Plutão em Aquário não é só sobre conflito, ele é também sobre inovação. Aquário, o signo do futuro, ele vem acelerar tudo isso. A gente pode esperar grandes avanços, não só de Marte à Lua, com iniciativas privadas e governamentais para expandir tudo isso. A gente pode pensar em começar a colonizar outros planetas. Isso já não é distante, percebe? Se você consegue colonizar Marte, você consegue ir colonizando as outras coisas. A gente realmente está pronto para expandir o nosso conhecimento e horizonte, porque Plutão em Aquário também é conhecimento, expansão de horizonte, o novo para o nosso sistema. Então, essa colonização de sistema, a gente já está falando de coisa real. Por exemplo, a SpaceX, o Elon Musk, já está com plano para enviar humanos para Marte. Aí a gente tem que falar também sobre biotecnologia e as descobertas científicas e até a possibilidade de novas formas de vida que podem ser encontradas ou, quem sabe, até criadas. Olha onde a gente está chegando. Plutão em Aquário pode acelerar o que antes para a gente parecia impossível. E para ser clara, isso não se limita só à conquista de novos territórios, mas a gente está falando no avanço nas fronteiras do espaço-tempo, com novas tecnologias que pode fazer com que a gente explore o que antes parecia inimaginável. Lembrando que Plutão em Aquário, ele vai acelerar movimentos, ele fala de também de percorrer distâncias de forma mais rápida, mais curta. Se a gente pensar que a gente já tem conhecimento para lidar com o espaço, o tempo, talvez a gente não tenha o equipamento, vamos dizer assim, a gente pode estar mirando uma época onde a gente vai se surpreender com o que pode acontecer. Novas formas de transporte também é esperado. Assim como naquela época o homem aprendeu a voar, como é que a gente, o que que a gente tem de novo, né? A gente pode ver assim, já existem testes para que a gente possa voar, né, para se locomover. Então, aquilo que era os Jetsons não é mais um absurdo. Tá tudo ali, entende? Isso é Plutão. Quando a gente fala sobre biotecnologia, direito da informação, a gente tem que olhar isso com uma certa cautela. A gente está vivendo uma era de inovação muito rápida. Quando Plutão passou agora em 2023 rapidamente por Aquário, foi o boom da IA, entende? Então, quando ele passa, ele vem dando amostras, né, do que a gente vai vir. Então, vamos falar sobre biotecnologia e das questões relacionadas ao controle da informação. Com Plutão em Aquário, as fronteiras da ciência e da ética, elas vão precisar ser observadas. Isso vai ser muito desafiado. A biotecnologia, ela tem o potencial de criar ou modificar formas de vida, e isso leva a questões sobre direitos, identidade e o que significa ser humano. Você já parou para pensar que a gente nunca questionou sobre o que significa ser humano? Aqui surge uma questão crucial que eu acho que é o que a gente vai ver. Quem vai ter acesso a essa tecnologia? A gente está falando de avanços de cura de doença genética, a prevenção do envelhecimento, até mesmo a questão de aprimorar o corpo humano.
Imagine você ter a possibilidade de curar doenças como câncer ou reverter processo de envelhecimento. Isso podia salvar milhões de vidas. Mas quem será que vai ter acesso a essas tecnologias? Se a gente está vendo o que está acontecendo hoje, que 90% da população não tem acesso às tecnologias já, imagina, né? Tecnologia que pode salvar a vida, reverter o processo, te manter sempre jovem. Será que esses tratamentos eles vão ser um luxo só para os ricos? Ou a humanidade vai ser capaz de garantir que todo mundo tem acesso a essas inovações? O que acontece se apenas uma parte da população tiver acesso tecnológico que pode prolongar a vida e vai garantir um corpo perfeito? Será que a gente não vai entrar numa era de desigualdade social e econômica muito pior do que a gente está vivendo? Imagina que você vai ter o direito de viver X tempo e quem tem dinheiro vai viver 3 vezes mais, sem doença, sem sofrimento. Como que é uma sociedade dessa? A gente, com Plutão em Aquário, um dos temas é a luta por igualdade e justiça. Então, isso vai se intensificar. Mas como que se intensifica? Será que de boa ou será que isso vai se intensificar na porrada? Se a gente olhar para trás, foi na porrada. Então, a concentração de poder nas mãos de poucos, como a gente já vê, isso não é uma coisa que vai acontecer, a gente já está vendo. Pode sim ser um estopim de uma nova revolução do povo. Quando a gente começar a acordar para a injustiça, a gente pode sim novamente revolucionar. Aquário é o signo coletivo. A gente não pode esquecer que a gente está falando do coletivo, da liberdade, da justiça. E vocês vão ouvir muito isso durante esse vídeo. Só que a gente tem um risco de que, ao mesmo tempo em que a gente avança em biotecnologia, os recursos para acessar essa tecnologia pode ficar completamente inacessível para a maioria das pessoas, criando divisões absurdas. A gente já vê hoje que as pessoas perfeitas, elas são perfeitas porque elas têm acesso a todo tipo de tratamento estético avançado. E aí a humanidade já se sente inferior à grande maioria porque você não tem acesso. E então, assim, você olha para o seu corpo de pessoa reles, normal, mortal, e olha o corpo das influencers e você fala, tá, beleza. Infelicidade, infelicidade, infelicidade. Porque a realidade pode mudar. E isso vai trazer ainda mais desigualdade. Ou não. Mas assim, a gente tem que ver que Plutão nem sempre faz as coisas de maneira ordenada. Então, a pressão por igualdade e justiça no acesso às inovações pode ser um movimento que se torne um movimento popular que desafie, de fato, essas estruturas que ainda controlam o poder. A gente vai desafiar essas estruturas. Por onde? Eu não sei, mas tudo leva a crer que você precisa se movimentar, que vai haver uma revolução. Falando sobre o legado que a gente tem de Plutão, que é a Carta dos Direitos Civis. Nesse momento, a revolução social e as inovações se encontram. Plutão em Aquário, ele promete reformular os direitos civis em escala global. A luta por igualdade, por liberdade, fraternidade, que começou lá na Revolução Francesa, continua até hoje. Mas agora a gente tem novos desafios, como as questões tecnológicas ou biológicas que possam surgir. Poderíamos estar, por exemplo, à beira de uma nova Carta de Direitos Humanos, não apenas para seres humanos, mas para vidas ou para inteligências artificiais ou outras formas de vida. Hoje a gente já tem noção que os bichos eles têm uma outra compreensão. A relação que nós temos com os animais hoje é completamente diferente. Então a gente já tem noção de que não é como a gente imaginava. A gente pode ainda não entender como que é o funcionamento da vida animal, mas a gente já não sabe, a gente já sabe que não é como era. Não é como a gente imaginava que fosse. Plutão pode trazer tudo isso à tona. E aí a gente começa a questionar o que significa direitos humanos em um mundo onde, por exemplo,
a tecnologia pode permitir a criação de novos seres biológicos ou de máquinas com inteligência própria. Aí a gente está tocando num conceito fundamental sobre o que significa ser humano e como é que a gente define direito e dignidade? Tradicionalmente, os direitos humanos são baseados na ideia de que todo ser humano tem um valor intrínseco e deve ser tratado com respeito e dignidade, independente das suas condições de nascimento, etnia, gênero ou qualquer outra característica. Então, a gente entende que todo ser humano é ser humano e que tem que ter todos os direitos iguais para todo mundo, certo? A gente consegue entender que todo mundo é ser humano, beleza? Agora a gente está ampliando o nosso entendimento. A gente vai começar a perceber que existem outras formas, que não só a nossa, que também tem direitos. E o que que é ser humano, então? Só que a questão, ela se complica quando a gente começa a falar de seres criados artificialmente, seja por biotecnologia ou por inteligência artificial. Se a gente conseguir criar seres biológicos que possuem consciência ou máquinas com inteligência própria, a gente vai ter que entrar em questões filosóficas e éticas, e não é filme de ficção científica. E aí, quando eu cheguei nesse momento de questionamento para fazer esse vídeo, eu resolvi conversar com uma IA, né, o ChatGPT, sobre essa questão, né, do direito humano para seres biológicos criados ou inteligência e o que que a IA achava disso. Então, eu vou ler para vocês o que ela escreveu para mim, tá? Se uma IA ou ser biológico criado tem consciência, sentimentos e capacidade de sofrimento, deveria ele ser tratado de forma semelhante aos humanos em termos de direitos? Qual a responsabilidade dos criadores desses seres sobre eles? E se esses seres forem, olha isso, aperfeiçoados geneticamente ou em termos de inteligência, o que significa o termo de direito? Ou seja, as máquinas podem se tornar aperfeiçoadas em relação a nós, será que a gente perde direito? Entende? Aí ela continua, valor intrínseco, eu chamo ela de inteligência artificial. O que nos faz humanos não é apenas nossa biologia, mas também a nossa capacidade de razão, moralidade e expressão subjetiva. Se máquinas ou seres biológicos criados também possuírem essas características, deveríamos estender os direitos humanos a eles? Isso ia desafiar a nossa definição de humanidade. Acesso e controle. Uma das questões que pode se intensificar com a criação de seres artificiais é o controle. Quem determina quem tem acesso a essas tecnologias e como elas são usadas? Se os direitos humanos são baseados na equidade, que é a equivalência, né? Como garantir que o acesso à criação e ao controle de seres ou máquinas com inteligência própria não se torne uma ferramenta para abuso de poder e ainda mais exploração? Em resumo, continua o ChatGPT, a evolução das tecnologias que criam novos seres biológicos ou máquinas com inteligência própria pode redefinir completamente o conceito de direitos humanos, forçando-nos a pensar e repensar questões de identidade, dignidade e ética de uma maneira que nunca fizemos antes. É um campo onde a ciência, filosofia e ética se encontram cheia de desafios. E ela continua: se as máquinas começarem a fazer o seu trabalho, as suas roupas, o seu alimento, parece prático. Mas e se elas pensarem que vocês são desnecessários? Vamos lá, então. O impacto, e eu não quero ser alarmista, porque não é a ideia disso, mas a gente vai enfrentar questionamentos sobre o que é ser humano, sim. O impacto nas leis e na estrutura global. Bom, é óbvio que as leis também vão ser afetadas. O direito, como entendemos,
será desafiado com novas formas de vida e novos territórios, seja no planeta ou no espaço. Então, como será o direito de propriedade quando a gente começa a colonizar Marte ou até asteroides? As leis internacionais, elas vão precisar ser revistas com novas definições sobre o que é soberania, liberdade e recurso. E sim, já tem uma lei espacial tramitando em processo de construção, mas Plutão ele vai empurrar tudo isso muito mais rápido. A gente vai obrigar a reconsiderar o que é realmente nosso em um planeta que já não pertence mais a uma nação ou a um grupo. A gente está completamente polarizado, né? Então, imagina, a gente vai ter que reconsiderar tudo isso. E assim, é possível que a gente encontre também novas formas de vida inteligente, porque a gente está falando de um trânsito que naquela época a gente descobriu um outro planeta. O que que a gente não vai descobrir? Talvez a gente descubra outro planeta no sistema solar. Talvez a gente encontre, através da exploração, se é que a gente já não encontra, isso não está escondido e Plutão vai escancarar vidas inteligentes, tecnologias que nos possibilite, por exemplo, mudar e recuperar o planeta, sabe? Quem sabe a gente não encontra, né, uma civilização que fala, gente, para tudo que o que vocês têm, vocês precisam recuperar. Olha lá, vamos recuperar, parem com isso. Entende? Quem sabe? A gente não sabe. A gente realmente não sabe o que vem pela frente. A gente pode supor. Mas tem coisas que já estão dando indício de que deve crescer. Então, eu estou mais restrita a isso. As coisas que já estão acontecendo e que devem ser aceleradas, aumentadas, enfim. Então, vamos lá. A gente também pode enfrentar uma situação bastante complicada que é o impacto das máquinas no mercado de trabalho. Hoje em dia, já se pensa numa renda universal. Mas esse pensamento de uma renda universal é um pensamento que ainda está de acordo com a visão que a gente tem hoje, onde uns têm muito e outros não. Então, a gente precisa ajudar quem não tem, mas a gente quer manter todo mundo do jeito que está. Eu quero manter tendo muito. Então, me incomoda menos eu ter que ajudar, porque eu quero me manter tendo muito. Esse é um pensamento que também tá para ser cortado. Mas, por exemplo, se a tecnologia já é uma coisa super que está atuando como uma forma de separação, porque a gente já vê a separação da tecnologia, né? Então, o que que a gente vai dizer, por exemplo, das inteligências artificiais e das máquinas substituindo os humanos completamente no seu mercado de trabalho? Isso não é mais uma parada de ficção, isso é próximo da realidade. Então, assim, as grandes corporações, elas vão preferir máquinas que não se cansam, que não é trabalho compulsório, entende? Então, existe essa guerra por isso. Isso já está acontecendo. As montadoras, tem uma série de coisas que já estão acontecendo. Nós, humanos, já estamos sendo substituídos. E isso tende a aumentar ainda mais. Essa transformação, ela pode ser tão intensa, maior do que qualquer outra coisa que a gente já viu com relação a isso. A automação, a inteligência artificial já está reformulando a estrutura econômica do mundo de uma maneira que é bastante radical. A gente já está vendo isso. E aí, o que que pode acontecer quando as máquinas realmente tomar conta de todos os empregos? Se a gente pensar que hoje a IA, ela está aqui só para otimizar algumas tarefas e tal, mas ela é um marco que pode transformar profundamente a dinâmica do poder e das relações sociais. Quando as máquinas ocupam cargos que eram de humanos, surge aquela questão que a gente nunca teve que enfrentar antes, então, em grande escala. O que a gente faz com o ser humano agora, que não tem mais lugar no mercado de trabalho? Tem já gente pensando sobre isso, né? Mas, assim, é possível que em algum ponto a sociedade enfrente um dilema econômico tão grande que a renda básica seja talvez uma solução um pouco mais viável, mas, assim, a gente não pode esquecer
que a Revolução Industrial, ela trouxe tanto prosperidade quanto exploração. O avanço tecnológico que a gente está vivendo e que vai ainda escalonar, isso vai trazer também uma maior desigualdade se a gente não mexer nisso. E aí a gente fica se perguntando se até onde a tecnologia ela vai ser usada de maneira justa e acessível a todos, ou ela vai novamente, como tudo, né, a gente vem vivendo, concentrado na mão de poucos que controlam a inovação e a produção de recursos. Imagina o que vai acontecer quando a IA puder realmente executar funções com precisão que antes eram só humanas e sem desgaste físico e mental que nós temos. O que acontece quando a humanidade, ou quando a maior parte da humanidade, da força de trabalho da humanidade, é composta por máquinas? Essa transformação parece que é inevitável. E aí isso pode gerar um colapso no sistema atual, que a gente depende da mão de obra humana para se sustentar. Aí a pergunta que eu fico pensando, como é que a sociedade vai lidar com tudo isso? E aí tem gente que já está falando sobre isso, sobre economia futura, que seria a implementação de algo como uma renda básica universal, onde todos, independente da sua capacidade de trabalhar, teriam acesso ao sustento básico. Já começa a ser, tá, sustento básico. Bom, quem vai fundar, quem vai financiar isso? Ou será que Plutão vai nos levar a uma nova reorganização econômica e global que, de fato, redistribua os recursos de forma igualitária? Será que a gente vai testemunhar um colapso social, onde as divisões sociais e econômicas e o controle sobre IA criam uma nova classe dominante, que é a elite que tem acesso à tecnologia, fazendo com que a gente fique ainda mais com que a desigualdade fique ainda mais gritante. Os humanos aqui na Terra, os ricos e poderosos colonizando o planeta, os humanos que já não tinham dinheiro, vamos dizer assim, ou que não conseguiram entrar na corrida tecnológica, vivendo em guetos na Terra, vamos dizer assim, sustentados numa renda básica. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de domínio de massa. Então, a gente pode tanto entrar num futuro onde, com o avanço das máquinas, da tecnologia, o ser humano possa focar as suas atenções para aquilo que lhe propõe, que é diferente, por enquanto, da máquina, que é a arte, para cuidar do planeta, para ter mais tempo, porque isso seria maravilhoso para o ser humano, se o ser humano não precisasse, por exemplo, trabalhar e se dedicasse em viver a vida, criando, enfim. Mas dessa forma, ah, beleza, não tem mais por que pagar trabalhador se eu tenho máquina que faz. E essas pessoas? Ah, não, a gente dá uma renda básica. Eu acho isso extremamente perigoso, porque quem vai delimitar o que é o básico? Como é que você pode sair disso? Se você ficar limitado a uma renda básica de sustento, você está dependendo desse sustento, você não tem como sair disso. Você virou, novamente sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de liberdade. E isso pode começar a trazer mais violência e mais caos nas esferas mais baixas. E também vai saber, né? Se a gente não pega uns malucos da vida, porque não é difícil ter maluco assim, que resolva. Que a humanidade, que tem muitos humanos, que a gente está muito super povoado, e aí começa a tirar direito de reprodução, e aí, sei lá, se não sai matando gente também para diminuir essa quantidade de peso ocioso, porque se nada for feito, os ricos vão ficar mais ricos, os pobres vão virar peso ocioso. A gente tem que olhar para isso. E esse é um vídeo que é difícil de fazer. Mas eu, né, continuo esperando que Plutão e Aquário vá mexer com tudo isso e a gente possa realmente viver a era de Aquário Hair, que é o que a gente espera, é o que a gente merece. Esse é um processo que pode ser feito de uma forma não tão radical, porque o futuro ele não é uma linha reta. Então, assim,
é como se fosse uma série de pequenas rupturas, conflitos, como um fio de luz que vai iluminando tudo ao redor, e aí ele vai fazer a gente ver o que a gente estava ignorando. E o que a gente vai fazer com isso é o tempo que vai dizer. Aí, quando a gente pensa nisso, não parece que é um cenário pós-apocalíptico? A humanidade toda amontoada, recebendo um sustento básico, que quem diz que vai ser o que é esse sustento básico, essa renda básica? O ser humano, ele perde os direitos de lutar, de crescer, de trabalhar, entendeu? E aí ele pode virar escravo dessa renda básica. Então, isso parece bastante pós-apocalíptico, né? Mas a gente tem que considerar que a energia de Plutão em Aquário pode sim levar a gente a um colapso das estruturas sociais e econômicas como a gente conhece. Mas a gente não está falando de uma catástrofe tipo o filme de Hollywood, sabe? Mas de rupturas sistemáticas que vão acontecendo aos poucos, como uma série de eventos que vão se somando à perda do controle sobre as instituições globais. A crise climática, o colapso das grandes corporações, a automação do trabalho, fatores esses todos que podem acabar levando a tipo um apagão social onde os mais vulneráveis sofrem e os sistemas atuais de poder, que são alimentados pelo dinheiro, tecnologia e recursos, começam a desmoronar. Plutão vai trazer uma série de destruição construtiva, ou seja, ele destrói aquilo que já não serve mais. E se a gente olhar para o futuro de tecnologia, de avanço. A gente precisa, de fato, mexer nessa estrutura, porque se o futuro chegar na estrutura que está acontecendo, a desigualdade vai alcançar níveis estratosféricos. É como se a gente estivesse voltando a viver uma era das trevas. Imagina desempregar todo mundo. Automação. Meu, imagina um futuro desse. Então a gente vai realmente precisar lidar com isso. Só que a gente não pode prever o que vai acontecer em seguida. A gente entra nessa questão do pós-apocalíptico, mas de um modo diferente. A gente está falando de uma fase de transição onde catástrofes sociais, climáticas e até políticas não estão acontecendo do dia para a noite. Mas a gente está vendo um acúmulo de pequenas e grandes rupturas. A gente está vendo guerra, a gente está vendo tudo acontecendo, a gente está vendo a poluição, a gente está vendo as catástrofes naturais, a gente está vendo armamento, a gente está vendo os conflitos políticos, a gente está vendo essa tensão toda. Então, não é uma coisa que vai vir, pum, vai acabar de uma vez. Tipo, vamos esvaziar o que é obsoleto, vamos criar terreno para o. Não, isso vai envolver tempo. A gente está falando de coisas acontecendo, colapsando, colapsando, colapsando. Então a gente tem tempo para ir mudando isso. Mas a gente tem que pensar que esse pós-apocalipse, vamos dizer que o apocalipse é o que a gente conhece por vida, que está prestes a mudar, ele seja possibilidades abertas, sabe? De um novo mundo, de uma revolução social, um avanço tecnológico, um avanço no modo como a humanidade se conecta e interage com o planeta. A gente vai ter uma questão crucial. Plutão em Aquário não traz apenas a mudança no modelo econômico ou político, mas no modo como pensamos sobre o nosso futuro. Durante o século XVIII, a humanidade viveu uma revolução científica e tecnológica que mudou o rumo da história. A Revolução Industrial, o surgimento da aviação, a busca pelo entendimento do cosmos, tudo isso começou naquele tempo. Imagina que no século XVIII o homem passa a voar durante esse trânsito. Então, hoje a gente está na beira de uma nova revolução, isso é fato. Onde o que a gente vai ver? Automação, inteligência artificial, viagem espacial. Tipo, isso pode ser comparado com as inovações tecnológicas daquela época. Tipo, imagina que antes a igreja sabia tudo, de repente o homem voa. Olha o disparo, sabe assim? E a gente já está vendo a possibilidade, a gente já está vendo isso acontecendo, a gente já está vendo a inteligência artificial.
estudos de biotecnologia, clonagem, tudo isso faz parte desse barril de pólvora que a gente está vivendo. Como é que a gente vai utilizar tudo isso? Como é que a gente vai utilizar esse poder? Para que vai servir toda essa tecnologia? O que a gente vai fazer com essa nossa capacidade cada vez maior de alterar a estrutura que a gente conhece como sociedade? Então, esse trânsito em Plutão pode levar a gente para o futuro onde a tecnologia vai resolver os nossos problemas. Mas essas respostas podem não vir sem custo. O futuro, ele parece uma mistura de utopia com distopia, sabe? Entre o coletivo e a liberdade, dando de cara com o controle e com a desigualdade, com a desigualdade. A gente está nessa guerra. Então, Plutão, ele é sempre transformador, mas ele não vai dar resposta fácil, não é essa a função. Ele vai trazer a gente a se questionar o que a gente está fazendo com o poder que a gente tem na nossa mão. O que vai acontecer quando o coletivo, impulsionado pela tecnologia, finalmente tiver a chance de mudar as regras do jogo? E aí ficam algumas perguntas que eu deixo para vocês. E se Plutão em Aquário for realmente o que a gente espera da famosa era de Aquário, o mundo que o filme Hair prometeu, com liberdade, igualdade, uma humanidade vibrando em harmonia com o cosmos, mas dessa vez com automação para cuidar das suas tarefas chatas, mais tempo para a gente cuidar do planeta e de nós mesmos. Sabe esse futuro que era imaginado nos anos 60, paz, amor, sustentabilidade? Pode estar mais próximo do que parece. As máquinas fazendo o trabalho pesado e nós tendo tempo para plantar floresta, explorar nossa criatividade, dançar sobre as estrelas. Quem sabe, o mundo finalmente acerte a receita de um mundo justo. Quando Plutão terminar sua jornada em Aquário, talvez a gente possa estar vivendo aquela utopia que a gente sempre sonhou. E quando você olhar para o céu e pensar, Plutão está aí, faça a sua parte, porque você vai poder sorrir, porque você está fazendo parte da mudança, né? Eu sempre falo, venho falando isso há muito tempo, nós somos a geração da mudança, a geração da transição. Então faz sua parte para que a era de Aquário seja aquilo que a gente sonhou, e não o apocalipse da Sarah Connor. Um beijo, muita luz e até mais.